no livro do profeta Jeremias, no capítulo 12. Jeremias capítulo 12, versos de 1 a 6. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho do perverso e vive em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto, dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Oremos. Ó Senhor, vem com o teu Espírito, Pai, nesta hora, clarear as nossas mentes, os nossos corações, para que esta palavra seja impressa em nosso coração e para que ela, Senhor, nos incomode a viver uma vida de excelência, que persiga a obediência da tua palavra, a agradar o Senhor antes de nós mesmos. Fala ao coração do teu povo com teu Espírito, Senhor. Cumpre a tua palavra o propósito para o qual tu a destinaste. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Jeremias é um dos profetas preferidos de muitas pessoas. Muitos teólogos, muitos pastores, de mim particularmente. Jeremias viveu no século VII e VI a.C. Acredita-se que ele tenha nascido por volta do ano 650 a.C. e começou o seu ministério por volta do ano 627, com então 23 anos, ou um pouco menos, na época em que reinava Josias, um rei temente a Deus. E Jeremias continuou seu ministério depois da morte de Josias, acompanhando os filhos de Josias, que foram homens maus, homens corruptos, homens cruéis, que não seguiram o exemplo do seu pai. Josias teve 3 filhos rei. Todos eles foram depostos e assassinados. E Jeremias viveu durante esse período com a missão de convencer Israel a abandonar o pecado, a nação de Judá a abandonar o pecado, a render-se a Deus e a render-se ao rei de Babilônia, porque Deus trouxera o rei de Babilônia como punição para o povo de Judá. Detalhe interessante é que Jeremias era sacerdote. Ele era de uma nação, de uma família de sacerdotes, e por isso ele tinha acesso ao templo. Daí você vê que toda a pregação de Jeremias é no templo. Ele não faz como Amós, como Isaías, que vão para fora pregar a mensagem do Senhor. Ele prega aos que vêm ao templo para adorar.
E aí ele é perseguido pelos seus correligionários, ele é perseguido pelos seus compatriotas. Ele é de Anatote, ali na região de Benjamim, próximo de Jerusalém, e posteriormente ele é perseguido pelos seus próprios irmãos, pelos sacerdotes, pelos os seus ali da linhagem sacerdotal, da sua própria casa. Ele sofreu muita crueldade e foi achado como traidor, porque ele estava procurando convencer a nação a se arrepender dos seus pecados e a se render ao rei de Babilônia. Ele então foi acusado de traição por estar do lado dos babilônios, contra os judeus. E ele então sofre as piores atrocidades que um ser humano pode sofrer. Por amar o seu povo, por desejar o arrependimento, por desejar a salvação desse povo, ele sofreu ameaças e tentativas de assassinato por várias vezes. Várias vezes. E o pior, como eu disse, é que seus opressores, é que seus perseguidores eram seus parentes, eram seus irmãos de Anatote, era o próprio sumo sacerdote. Então Jeremias começa a reclamar para Deus da sua condição de vida, da precariedade de vida que ele estava enfrentando. E aí ele expõe para o Senhor. E ele diz: Senhor, eu não me neguei a ser pastor, eu não me neguei a seguir, mas agora está pesado demais para mim. Olha o que está acontecendo. Aí no início do capítulo 12 ele diz: olha, o povo está destruindo eles mesmos, está destruindo a natureza, está destruindo as aves, está destruindo as plantas, por causa do pecado. Até quando vai continuar assim? Mas eu não. Eu estou fazendo a tua vontade, estou procurando, mas em outro momento ele vai dizer: toda vez que eu abro a boca só acontece desgraça. E a resposta para Deus está no versículos 5 e 6. Deus ouve o que Jeremias diz e diz: Jeremias, ainda não aconteceu tudo que é de ruim, se prepare porque as coisas vão ficar pior. Se você está fatigado porque está competindo com homens que vão a pé, o que acontecerá quando você tiver que competir com aqueles que estão indo a cavalo? Se na cidade cercada e em paz você não se sente seguro, o que acontecerá quando você tiver que fugir pela floresta do Jordão? A floresta do Jordão era hostil, era a floresta que devorava homens. Vários exércitos foram dizimados na floresta porque tinham leões, tinham feras. Diz: o que acontecerá quando você tiver que competir com os que vão a cavalo, com aqueles que estão e têm que enfrentar o exército na floresta do Jordão? O Senhor manda e desafia Jeremias a olhar para a frente e se preparar para o pior, pois na vida e naquele momento não havia lugar e nem tempo para o conforto. O pastor Eugene Peterson, ele escreve um livro sobre a vida de Jeremias intitulado Corra com os Cavalos. E eu sou muito apaixonado por esse livro. Por expor essas condições e nos levar a refletir com os nossos estilos de vida e com as nossas exigências de um mundo atual, e nos remete ou pelo menos nos impele a remeter-nos aos tempos de Jeremias, a olhar a condição de vida de Jeremias. E ele então faz algumas observações importantes. Ele diz: todos nós precisamos ser exigidos ao máximo para dar nosso melhor. Ser conscientizado dos nossos hábitos de moral dúbia, ser sacudidos a fim de abandonar atividades insignificantes e triviais que nos tomam precioso tempo. Jeremias estava apavorado com toda aquela situação que estava vivenciando, mas Deus lhe fez entender que o pior ainda viria. O pior ainda viria. Mas não é isso que você tem ouvido. O que você tem ouvido é o melhor de Deus ainda está por vir. Se o melhor é perseguição, é o agravamento das tribulações, então esse é o melhor. É o melhor para uma vida de excelência espiritual, de excelência de piedade. Nós também, irmãos, vivemos num mundo assustador. Mas antes de nos iludirmos com esperanças vãs de que as coisas vão melhorar,
O Senhor mesmo nos previne. O próprio Jesus não nos deu qualquer razão, qualquer motivo para nos iludir acerca de esperanças vãs, de melhorias neste mundo antes de vocês vão enfrentar provações. E o apóstolo João diz: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está adormecido no colo do diabo. Em termos mais claros é isso. Não queira que Deus amoleça este mundo para você viver, porque Ele não te prometeu isso. As coisas estão ruins? Sim, vão ficar pior. E a mensagem de Deus para Jeremias é também para mim e para você. Você está reclamando porque está competindo com quem está a pé? Pois se prepara que você vai ter que correr atrás de carro, vai ter que correr atrás de avião. Não só com os cavalos. Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E é isso que Jesus disse para a gente estar preparado. E as pessoas estão reclamando porque querem que esse negócio melhore. Estão reclamando da vida porque está difícil. Nós vamos ver e comparar se realmente a nossa vida está difícil. Se as coisas estão difíceis em relação ao que Jeremias enfrentou. Deus nos chama, meus queridos, a viver uma vida de excelência espiritual. Mas essa vida de excelência espiritual nada tem a ver com conforto ou com privilégio neste mundo. Isso não está na palavra de Deus, não faz parte da promessa de Deus, e não se iluda com algo parecido. A vida de Jeremias nos ensina isso. Então eu quero falar com vocês nessa noite sobre viver uma vida de excelência. Viver uma vida de excelência. Para se viver uma vida espiritual de excelência, a primeira coisa que você tem que ter ciência: não espere que o mundo seja gentil com você. Eu fico vendo as aberrações que têm norteado, que têm usurpado o nosso cristianismo, que não é mais cristianismo, é qualquer uma outra coisa, mas não é o genuíno cristianismo. De pessoas que estão fazendo marcha para Jesus por aí, que estão reclamando disso, que estão fazendo coro político, que estão fazendo aquilo. Está querendo o quê? Está querendo ficar aqui? Transformar isso aqui no céu? Não foi isso que Jesus prometeu. Jesus não morreu para isso. Jesus não sofreu e não derramou a sua última gota de suor, de sangue na cruz para isso, não. E as pessoas estão fazendo coro, e fazendo campanha, e fazendo jogo sujo, e se imiscuindo nas piores abominações em nome de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não espere que o mundo seja gentil com você. Porque vai aprovar uma lei aí que não... Você não precisa se preocupar com a lei que os homens vão aprovar ou deixar de aprovar. Se preocupe em cumprir a lei que está nas tuas mãos e faça dela uma lei impressa também no seu coração. E se encarregue, se empenhe em cumprir essa lei, a despeito do mundo, a despeito do que vier, quem estiver ocupando ou não a liderança deste mundo. Para viver uma vida de excelência, você não tem e não pode esperar que o mundo seja gentil com você, porque o mundo jaz no maligno e o que vem dele é do maligno. O filósofo e mártir tcheco Vítězslav Gardowski, morto em 1978, ele elegeu Jeremias como seu modelo de vida, modelo de homem. Em sua campanha contra uma sociedade que cuidadosamente planejava cada detalhe da existência material, porém eliminando o mistério e o milagre, extirpando toda a liberdade da vida. E ele então escreve o seu livro Deus Não Está Morto. Que a terrível ameaça contra a vida não é a morte ou a dor, nem qualquer variedade de desastre contra os quais nós tão obsessivamente procuramos nos proteger. Ele disse: a pior ameaça é morrermos antes da morte.
A pior ameaça é morrermos antes de realmente morrer, antes que a morte se torne realidade. O verdadeiro horror repousa exatamente sobre essa morte prematura, pela qual continuamos a viver por muitos anos. E que morte é essa? É o esfriamento espiritual, essa morte espiritual, esse estado de letargia espiritual, em que, infelizmente, o chamado meio evangélico tem vivido. Longe da excelência, porque excelência de vida espiritual para o que nós vivenciamos e presenciamos por aí é o quê? Conforto material, folga, vantagem, privilégio. E eu me envergonharia de olhar para Jeremias e olhar para o homem que viveu a excelência da vida espiritual e dizer que eu tenho excelência de vida espiritual, se eu estou lutando e brigando para tirar o meu quinhão deste mundo, querendo me dar bem e ter privilégio neste mundo, eu teria muita vergonha de me aproximar de Jeremias. Por isso, quando os apóstolos perguntaram quando Jesus perguntou para os apóstolos, quem vocês acham que eu sou? As pessoas falaram assim, alguns acham que o senhor é Elias, outros, alguns acham que o senhor é Jeremias. Por causa de quê? Da excelência da vida que o Senhor vive. E quais eram os privilégios que Jesus tinha? Ele respondeu, não tem nem onde reclinar a cabeça. Esse é o privilégio. Vida de excelência não tem nada a ver com vida de privilégio, de conforto material, vidas de abastamento deste mundo. Muitas vezes nos achamos reclamando uns contra os outros por falta de empatia, por falta de consideração. Ah, porque não ligou para mim? Ah, porque isso? Porque aquilo? Porque não me deu um abraço apertado como abraçou fulano tão apertado? Meus queridos, o Senhor não nos prometeu um mundo sem problemas, mas nos garantiu que estaria conosco todos os dias. Essa é a garantia que nós temos. Assim como ele não evitou que os amigos de Daniel fossem para a fornalha, mas entrou com eles na fornalha. Também nos ensinou a orar pedindo para que Deus não nos deixe cair na tentação, mas nem por isso tirou a tentação. E nós convivemos com ela todos os dias, para que nós tenhamos que orar todos os dias e não nos deixe cair na tentação. Porque ela está aí. Ela faz parte do mundo que jaz no maligno. Vivemos numa sociedade de pessoas mimadas. É interessante porque um dos autores citado pelo Eugene Peterson nesta obra, naquele tempo falava de atletas mimados. Eu fiquei tentado a lembrar de alguns do nosso tempo. De atletas mimados, porque não fez uma reportagem, porque isso, eu falei assim, o que a imprensa hoje valoriza é tudo que uma pessoa faz de maldade, ele ganha horas de atenção, mas a imprensa, o mundo, não para relatar, para reportar a integridade de algumas poucas pessoas. Isso não gasta tempo, isso não ocupa página de jornal, isso não é manchete em jornal. E as pessoas têm horas e horas de reportagem sobre um criminoso que fez isso, que fez aquilo, fazendo do seu crime uma inspiração para outros. Então nós vivemos numa sociedade de pessoas mimadas que não estão dispostas a enfrentar sofrimento. De pessoas que não sobrevivem no mundo sem eletricidade. Uma pessoa que não sobrevive no mundo sem água encanada. Numa das pessoas que não vive no mundo sem internet, sem um transporte rápido. Quando temos alguma falha num desses serviços, a gente entra em desespero. Tem pessoa que, vou reportar aqui há 2 décadas atrás, no comecinho do ano 2000, quando teve um apagão, e aí foi nos obrigado a fazer contingenciamento de energia elétrica, racionamento de energia elétrica. E as pessoas entram em desespero, meu Deus, eu não posso ficar, porque eu tenho criança em casa, eu preciso do micro-ondas. E eu penso assim, e na Arca de Noé não tinha micro-ondas? Como ele sobreviveu à arca?
Jesus não tinha micro-ondas em casa, Maria não tinha, como esquentava o leite para ele? Nós vivemos uma sociedade mimada que não sabe mais viver sem esses confortos. Alguns pastores não conseguem pregar seu microfone, né, um headphone, um lapela, não consegue viver sem esses confortos. Sociedade de gente mimada, de gente frouxa, permita-me a palavra. Estão reclamando porque estão competindo com as tartarugas. Estamos mal acostumados e Deus nos permite passar por muitas aflições, algumas vezes com o propósito de nos treinar para ter e adquirir uma vida de excelência espiritual. Se Jeremias foi o homem que mais se aproximou de uma vida piedosa, parecida com a de Cristo, então estejamos preparados para enfrentar as adversidades, ou pelo menos algumas das adversidades que ele enfrentou. Nós não vamos relatar aqui, porque não teríamos que ler todos os 52 capítulos do livro de Jeremias. Porque a vida de Jeremias foi isso. Se há um sobrevivente com um propósito, foi Jeremias. A morte o assediou o seu ministério inteiro, mas ele não foi assassinado. Ele não teve seu ministério interrompido. Pregou presencialmente na Judeia, pregou remotamente na Babilônia e pregou presencialmente no Egito, onde terminou seu ministério. Mas entregou a última palavra que Deus deu para ele, sem interrupção, passando por todas as atrocidades, vivendo uma vida de excelência. Deus podia ter livrado Jeremias, ter confortado, afofado o leito dele. Mas isso não lhe daria uma vida de excelência. Deus podia ter levado o povo hebreu do Egito a Canaã em menos de 20 dias. Mas aquele povo jamais experimentaria uma vida de excelência na presença de Deus, jamais vivenciariam os grandes milagres que vivenciaram no deserto, e mesmo assim não foram suficientes. 40 anos foi o que Deus deu para eles, para adquirir uma vida de excelência num deserto desprovido de condições mínimas de sobrevivência. Deus, em Jesus Cristo, podia ter aliviado Paulo, curado do seu espinho na carne. Mas em vez da cura, Jesus lhe deu a graça. E lhe assegurou que a graça é melhor do que a vida. Jeremias passou pelo tronco, pela cisterna, pela prisão, pelo deserto também. Em nenhum momento Deus desistiu de Jeremias. E você desejaria ter uma vida como a de Jeremias? Aquela foi uma vida de excelência. E ele deixou o nome grafado na galeria dos heróis da fé. Jeremias cumpriu cabalmente a sua missão. Então, meus queridos, para você adquirir uma vida de excelência, primeira coisa que você tem que estar preparado: não espere que o mundo seja gentil com você. Não espere que as coisas vão melhorar, que você vai se dar bem, que a nossa igreja vai ser melhor, que as coisas vão ficar melhor, que as pessoas vão estar... Isso não é pregado na Bíblia, isso não é anunciado nos evangelhos, isso não é prometido pelo Senhor. O próprio Paulo, quando na sua última viagem, as pessoas falam assim: Paulo, não vai para Jerusalém. E antes ele foi despedido por os presbíteros de Éfeso, assim: eu sei o que me espera em Jerusalém, cadeias e prisão. E a pessoa fala: Paulo, não faça isso, não vai lá. Por que vocês estão chorando? Vocês estão me impedindo. Eu estou pronto, disse Paulo, eu estou pronto, não só para ser preso, mas para ser morto pelo nome de Cristo. Isso é vida de excelência. Isso é viver o Evangelho na sua plenitude.
Então não espere que o mundo seja gentil com você. Não espere que as pessoas te peçam licença. Não espere que eles te deem muito obrigado. Não espere um abraço de retribuição. Espere sim hostilidade, mas retribua com uma rosa. Retribua com amor, como Cristo fez. Então, em segundo lugar, aprenda a depender do sobrenatural de Deus. Você é crente em Jesus Cristo. Nesse ponto eu te chamo de crente em Jesus Cristo, o verdadeiro cristão. A nossa profissão é profissão de fé. Não é por obras, não é pelo que vemos, mas o que nós contemplamos com a nossa fé. Jeremias foi socorrido em todas as situações extremas que passou. Foi um homem que aprendeu a viver o sobrenatural, a depender da graça. E quem quer viver uma vida de excelência dependendo da graça de Deus, terá de vencer a mediocridade. Eu não imagino que se Jeremias entrasse aqui, você ficaria sentado do lado dele, porque ia cheirar mal. Quando as tropas babilônicas cercaram Jerusalém por 3 anos, ninguém entrava, ninguém saía, não havia comida, não havia água, as pessoas não tomavam banho. Jeremias ficou preso numa cisterna lá, cheia de lama, e ele foi arrastado lá com um monte de trapos, amarrado nas suas axilas, arrastado para fora, às escondidas. E o rei, por misericórdia, disse: olha, dê um pão para ele todo dia, porque não tem mais comida na cidade. Era o homem que, eu imagino, estava esquelético, barbudo, talvez com piolhos, maltrapilho, fedido. Mas toda vez que abria a boca, ele diz: assim diz o Senhor. E Deus falava pela boca de Jeremias. Ah, queridos, isso é viver dependendo do sobrenatural de Deus. Quem quer viver uma vida de excelência dependendo da graça de Deus terá que vencer a mediocridade, de parar de exigir conforto, de mimimir, de exigência, de privilégios. Para depender do sobrenatural de Deus, você terá que subir alguns degraus a mais na sua vida de santidade. Terá que gastar tempo com a oração. Terá que gastar tempo na meditação da palavra de Deus. Terá que jejuar mais, ou adquirir o hábito de jejuar. Terá de reservar tempo para meditar na palavra e conversar com Deus. E terá ainda que apagar da sua agenda. Preste bem atenção nisso. Terá que apagar da sua agenda seus compromissos egocêntricos, seus compromissos carnais, de prazeres carnais, que tem lhe tornado uma pessoa medíocre espiritualmente falando. Apague isso da sua agenda, porque isso está minando a vida espiritual de muita gente da igreja. O mundo está sufocando a espiritualidade de muitos cristãos. A sua vida inteira está impregnada com a agenda do mundo. Tem que apagar isso da sua agenda. O Senhor, irmãos, está recrutando homens e mulheres preparados para exercer uma liderança firme e eficaz na sua igreja. Mas enquanto nós priorizarmos as nossas vaidades, enquanto nós privilegiarmos os prazeres carnais e inserirmos na nossa agenda em detrimento da nossa agenda com Deus, nunca estaremos preparados, nunca seremos habilitados para exercer uma liderança de excelência. Enquanto nós nos valermos das desculpas para justificar as nossas negligências, nunca seremos um líder respeitado de excelência. Seremos pessoas medíocres, e pessoas medíocres não mudam o mundo, nem mudam a si mesmas. Quando Elias fugiu da perseguição deflagrada por Jezabel e Acabe, ele percorreu todo aquele deserto, foi até o Monte Horebe.
Foram 40 dias de caminhada. E o Senhor mandou que os corvos, os urubus, dessem carne para ele comer. Você tem ideia de que carne que era? Quando o riacho seca e ele não tem mais o que comer, Deus o manda para Sarepta. E lá uma viúva que não tinha o que comer, quem vai sustentar Elias. Em ambas as situações, Deus supriu as suas necessidades e supriu a necessidade daqueles a quem estava em sua volta. Deus também salvou os espias de serem mortos usando a casa de uma prostituta. Uma casa de prostituição. Deus salvou o apóstolo Paulo de ser morto pelo o preposto do rei Aretas lá em Damasco por um cesto lançado por cima do muro. Deus está pronto para salvar a sua vida se você se dispuser a viver uma vida de excelência espiritual e estiver disposto a enfrentar o mundo para adquirir uma vida de excelência espiritual e desfrutar do sobrenatural de Deus. Então, se você quer ter uma vida de excelência espiritual, esteja disposto a abrir mão do seu exército para vencer uma batalha com apenas 300 homens. Quer ter uma vida de excelência? Então, não espere que o mundo seja gentil com você. Aprenda a depender do sobrenatural de Deus. E por último, prepare-se para a grande batalha. Você não viu nada até agora. Você não passou por nada até agora. As piores coisas ainda virão. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz, é a palavra de Deus que diz. Se aqueles dias não forem abreviados, não escapará nem os eleitos. Então se prepare para a grande batalha, porque nela não tem lugar para covardes, nela não tem lugar para negligentes, nela não haverá desculpa, nela não haverá lugar para medíocre, mas para quem persegue uma vida de excelência. Você pode estar preparado ou ter passado por situações difíceis, porque você não imagina o que eu passei. Pois eu não quero te desanimar. Piores coisas ainda virão. Esteja preparado para a grande batalha. Mas não se engane pensando que o mundo vai melhorar e tudo vai ficar bem. Não espere que eles vão pedir licença e te agradecer. Quando Jeremias reclamou de Deus da sua situação catastrófica, ele disse, olha o que está acontecendo. E Deus falou assim, sabe quem está te perseguindo, Jeremias? São seus irmãos. Quem está te perseguindo são da sua casa. Então se prepare, porque você terá que lidar com o exército da Babilônia, você terá que lidar com os exércitos de Israel, com pessoas atrozes, que não terão piedade, pessoas cruéis. Deus disse para Jeremias que a perseguição que ele estava enfrentando adivinha dos seus próprios familiares, mas que as coisas só piorariam quando ele tivesse que enfrentar soldados, caldeus. Deus não tem prazer na nossa desgraça, mas Ele permite que nós enfrentemos lutas para nos treinar para a grande batalha. Eu não imagino a gente enfrentando as grandes batalhas com a frouxidão de vida que levamos hoje, com a mimação que queremos e exigimos hoje. Olhe para trás. Esteja pronto para competir com aqueles que vão a cavalo. Veja quantas pessoas já se renderam à mediocridade. Quantas famílias já foram destruídas porque as pessoas estavam procurando conforto. Porque as pessoas se valeram das aparências físicas, se valeram das empatias emocionais. E aí, há um exército de soldados mortos pelos caminhos, que se renderam à mediocridade do vício, da prostituição, da destruição de sua vida conjugal, porque não está preparado para o grande dia, para a grande batalha. Elas fazem parte dos medíocres que vendem seu direito de primogenitura por qualquer prato de lentilha, na primeira necessidade que tiver. E elas então fazem coro, ou se juntam aos exércitos da mediocridade. Elas se preparam
não para competir com os que vão a cavalo, mas elas perderam as batalhas mínimas, porque competiam com tartarugas. Olhe para Isaque, para Abraão, para Jacó, para Moisés, para Elias. Olhe para Paulo. Que herança material eles deixaram? Nenhuma. Sabe o nome do filho de Paulo? De Elias? De Eliseu? Nenhuma. Mas seus nomes estão grafados na galeria dos heróis da fé e Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Eles não competiram com tartarugas, eles competiram com os que corriam a cavalos. Foi isso que Deus disse para Jeremias. Você está reclamando, Jeremias, e a coisa está ruim mesmo, mas você está competindo com os que estão correndo a pé. Chegará um dia que você tem que competir com os que vão correndo a cavalo. Então se prepare para a grande batalha. Meus queridos, eu quero concluir com as palavras do próprio Eugênio Peterson, do seu livro Corra com os Cavalos, quando ele disse: Jeremias, quando esmagado pela oposição e mergulhado na autopiedade, esteve a ponto de capitular, entregando-se à morte prematura. Jeremias estava pronto a abandonar seu único chamado divino e resignado a ser apenas uma estatística de Jerusalém. Naquele momento crítico, o profeta ouviu essa demonstração: se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? A vida é difícil, Jeremias. Você irá desistir diante da primeira onda de oposição? Irá bater em retirada quando descobrir que há muito mais por que se viver do que por 3 refeições diárias e um lugar seco para descansar à noite? Você irá manter uma vida cautelosa ou corajosa? Eu chamei para viver o seu melhor, para perseguir a justiça, manter a direção rumo à excelência. É muito mais fácil, como se sabe, ser neurótico. É muito mais simples viver como parasita. É menos complexo relaxar e deixar-se levar pelos braços da maioria. Mais fácil, porém não melhor. Não mais significante. Não mais recompensador. Eu chamei para uma vida de propósito. Quer arrastar-se acompanhando a multidão ou almeja correr com os cavalos? Parafraseando, é isso que Deus disse para Jeremias. Jeremias então pesou as opções que ele tinha, contabilizou o custo, agitou-se intimamente sem hesitação. Sua resposta não foi expressa verbalmente, mas com sua biografia. E você pode examinar no livro de Jeremias a resposta dele, o que ele fez. A vida de Jeremias foi sua resposta. E Jeremias respondeu: eu correrei com os cavalos. Então, queridos, você quer ter uma vida de excelência espiritual, você quer fazer diferença no mundo em que você está, não repita o seu passado. Não se acomode com a vida espiritual que você está vivendo e acha que é boa. Não, como diz Paulo em Romanos 12:1, não se amolde às paixões deste mundo. Não espere que este mundo te peça licença e seja gentil com você. E não ceda, não barganhe com o mundo, porque o que ele tem para te oferecer é a morte. Persiga uma vida de excelência, esteja disposto para viver o sobrenatural de Deus. Quando chegar a hora que Deus exigir muito mais de você, e você tenha o seu melhor para dar. Se você acha que já deu o seu melhor, você não deu nada. Deus te pedirá muito mais ainda. Mas uma coisa é certa: você nunca irá a lugar algum sem que Deus vá contigo, ainda que seja na fornalha ardente, ainda que seja na cisterna enlameada,
ainda que seja numa prisão úmida e hostil, Deus entrará contigo. Se você perseguir uma vida de excelência, se prepare para viver o sobrenatural de Deus e enfrentar as grandes batalhas. Porque senão não terão seus nomes grafados no hall da galeria dos heróis da fé, mas simplesmente esquecido no monte daqueles que ficaram para trás, sucumbidos na mediocridade. Que Deus nos abençoe.